Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar ser mais objetivo e esse vídeo pode ser um pouco mais chato, porque vocês precisam ouvir isso. Por que vocês precisam ouvir isso? Porque eu percebi uma coisa: vocês não sabem o que é base monetária. Tá aqui. E vocês estão repetindo aí ad nauseam, né? De que, não, inflação é aumento da base monetária. Não, inflação é aumento do nível de preços. Não, não é. Gente, tanto é que vocês estão tirando isso da teoria quantitativa da moeda. E a teoria quantitativa da moeda tem nível de preços e base monetária. Né? Então, e veja, o nível de preços, né? O nível de preços é a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação dividido pelo PIB. Né? Pelo produto da economia, né? É o que a gente começou a chamar de PIB. Então, evidentemente, vocês não sabem o que vocês estão falando, e o problema é o seguinte: vocês não sabem o que é base monetária. Léo, como é que você sabe que nós não sabemos o que é base monetária? Porque, pelo menos, quando vocês comentam aí, pelo amor de Deus, né? É, eu vou fazer o vídeo bem chatinho hoje, com uma aula, e eu vou mostrar para vocês que vocês querem se aventurar em finanças, vocês querem se aventurar em cripto, vocês querem fazer todas essas besteiras? Façam. Façam, podem fazer. Vocês estão ouvindo um caramba de um passarinho cantar aqui? Deixa ele cantar. Bem, vocês estão fazendo tudo isso aí. Vocês querem brincar com. Não, veja, inflação é aumento da base monetária. Não tem que comprar cripto, por que isso, por que aquilo? Aí eu vi. Porque ontem, na live, né? Eu não sei se a live vai estar disponível para todo mundo. Por enquanto está. Enquanto eu estou gravando. Depois eu não sei. É a live do que eu fiz conversa com os inscritos de Plano Real. 2 horas de live. E ali eu expliquei um pouco do Plano Real. Né? Como foi o Plano Real, como é que foi esse tipo de coisa e tal. E aí eu percebi no chat que o pessoal. Aí não é problema do chat, porque eu gosto muito do chat lá da live. Eles realmente viram que eles não sabem muito bem a teoria das chamadas M's, né, os agregados monetários. E eu fui explicando. E aí o pessoal foi se convencendo de que não é fácil dizer isso aqui. Porque não é fácil dizer o que é a base monetária, né? Para M. Tá. Então eu vou explicar isso para vocês terem um pouco de discernimento. Eu não dou dicas de investimento, então eu estou ajudando vocês para vocês saberem o que esse pessoal de educação financeira, os financistas, o que esse pessoal está falando quando está falando de base monetária. O que escritores de best-sellers sobre Bitcoin, né? É isso aí ou não é? Dizem quando eles estão falando de base monetária, né? Se eles parei, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, isso aqui é a teoria quantitativa da moeda. Tá? Léo, de onde você tirou isso? Gente, isso aqui é uma confusão. Ah, veja, na história do debate econômico, né, porque a economia é uma ciência, na história do debate econômico, você teve várias formas de dizer o que era inflação, o que era isso, o que era aquilo. E veja, antes das autoridades monetárias nacionais, você tinha uma emissão. Cada banco poderia emitir moeda. No começo nem padronizada era, e eles cunhavam umas moedas, e mesmo no padrão ouro. Algumas eram moedas metálicas e outras eram apenas meio circulante, em que você poderia ir naquele banco e trocar por ouro ou prata, dependendo do padrão do país. Os Estados Unidos tiveram várias notas diferentes, né? Antes do Act, alguma coisa que eles unificaram a emissão, e eles padronizaram a emissão sob uma autoridade monetária. E você tinha o problema também da confiança, né? Que às vezes cada banco estava emitindo mais notas, só que no sistema todos os bancos tinham que aceitar a mesma nota. O máximo que eles podiam fazer, eles aceitavam a nota, mas sacavam no mesmo dia para pegar a base metálica, tal, que é. Mas não é novo. Não é nova a discussão monetária do que causa a inflação. Né? A escola monetarista é um pouco moderna, né? Moderna que eu digo do meio do século para cá, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas isso aqui é uma discussão antiga na economia. Né? E veja, quando vocês chegam e falam, não, inflação é o aumento da base monetária, oh, meu amigo, faz o seguinte, eu tô dando essa resposta para todo mundo, faz o seguinte, escreva uma tese, tá? Escreva essa tese, publique. Você não precisa ser economista para isso. Faça dentro da metodologia direitinho, isso é fácil de fazer. Chama um camarada, dá um cascalho para ele, se ele é versado em metodologia científica, né, a forma de escrever um artigo.
Faça esse artigo, manda para o Banco da Suécia, tá? Que é o que faz o. Vocês sabiam que o Prêmio Nobel de Economia não é bem um prêmio Nobel, né? Quem laureia é o Banco da Suécia. Eu falei Suíça? Da Suécia, perdão. Manda para o Banco da Suécia e o banco se aplica para o Prêmio Nobel, porque se você resolver isso aqui com todo esse grau de certeza que vocês dizem, que vocês sabem o que é inflação, tá? Que inflação é o aumento da base monetária, faz o seguinte, manda lá para o Banco da Suécia, eles vão te dar um prêmio Nobel. Ah, Léo, mas não sei quem da escola monetarista também ganhou. É, mas não foi assim. Não é assim. Em ciência, você tem uma frase assim e tal. Inflação é, em todo momento, um fenômeno estritamente monetário. Tá, mas ele sabe o que ele está falando quando ele está falando isso. Ele sabe o que é um agregado monetário, por exemplo. Certo? Vou colocar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vou colocar o gráfico, porque eu não estou afim de dor de cabeça para a minha querida pessoa, tá certo? Veja, eu tava no Twitter ontem e eu vi uma postagem de um gráfico de uma pessoa entusiasta de Bitcoin, de criptomoeda. E ela falou: olha, comprem criptomoeda. A base monetária aumentou 120% desde não sei quando. Acho que é 2020 para cá. Olhei o gráfico e falei: caramba, M0 aumentou 120%. Olhei o gráfico, estava escrito M2. Falei, amigos, peraí, o gráfico tá errado. Ou você tá. O gráfico tá errado, não. A sua explicação sobre o gráfico, a sua leitura sobre o gráfico tá errada. Isso aqui é M0, isso aqui é M2, não é M0. Isso não é base monetária. Resposta: é a mesma coisa. Gente, não é. Não é, não é. Se você quiser falar isso é a mesma coisa, você não pode responder no Twitter. Você tem que fazer um vídeo de 3, 4 horas ou escrever um artigo falando o seguinte: olha, considerando que M0 é a moeda em reserva do Banco Central ou toda a moeda emitida, né? É todo meio circulante emitido, né? M0 é todo meio circulante emitido. E todo meio circulante emitido do Banco Central ou não, e ele passa, no Brasil, ele passa pelo multiplicador bancário, porque ele fica em depósito e através dos bancos comerciais as pessoas o acessam e tal, 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 tal. Considerando isso, M2 é igual a M0. Mas peraí. M2 tem CDB e tem depósito de poupança. Ah, Léo, mas veja, a poupança no Brasil, ela tem que ser colocada como. O M2 tem que ser considerado. Léo, o que é M2 e o que é M1? Já vou mostrar. Ele tem que ser considerado porque a poupança é muito líquida. É, mas o CDB também? O CDB também é muito líquido. É, Léo, porque tem contas bancárias em que você deixa de um dia para o outro, né, no CDB. Beleza. Então você está falando que no Brasil a base monetária é M2. Sim. Por quê? Porque você está falando que no Brasil, por conta da tecnologia brasileira, de que as pessoas deixam dinheiro na poupança e utilizam a poupança como se fosse conta bancária, né? Isso é normal, todo mundo sabe de gente que faz isso, os mais idosos fazem isso, né? Mais idosos que eu digo, eu vejo pessoas aí só com o cartão da Caixa Econômica e usa a Caixa Econômica, né? A poupança da Caixa Econômica como cartão de débito, né? Lotéricas, a gente vê isso muito. Até pelo custo, né? Mas enfim. E você está falando que agora com os bancos digitais, a M2 também se vira algo análogo ao meio circulante, a base, você falou base monetária, né? Ele vira algo análogo ao meio circulante, porque você também tem, de um dia para o outro, você deixa um dinheiro lá, ele rende, se você usar não tem problema, só não vai render. Então, o M2 está virando o meio circulante. Sim, beleza. Só que você está falando base monetária, meu amigo, você não está falando meio circulante. O que você está falando, bicho? Ah, não, meio circulante é base monetária. Não é, meu amigo. Não é. Não pode ser. Por que não pode ser? Porque caso contrário, não existe. Por que aumentar a taxa de juros para controlar a inflação? Porque o que a taxa de juros faz? Ela transforma, ela incentiva transformar M1 e M2, né? M1, né? Porque a M2 já é o trade-off, né? É transformar M1 em M3, M4, M5 talvez, né? M5 não tem nem no balancete do Banco Central, né? Então o que você está falando? Gente, meio circulante é diferente de base monetária. Perdão. Meio circulante não. Moeda em circulação, né? Léo, meio circulante é igual a moeda da circulação? É. É.
Mas vamos colocar aqui que meio circulante, você também pode usar a mesma palavra para se referir a isso aqui, né? Você pode usar a mesma palavra. Isso aqui é um rublo, tá, gente? Aqui. Eu não tenho reais aqui, tá? Isso aqui são drams. Meio circulante. Isso aqui é um meio circulante. Mas se esse meio circulante estiver depositado no Banco Central, ou quando eu depositar no banco, quando eu deposito esse dinheiro no banco, e vamos supor que. Vamos falar de economia brasileira, né? Se eu tenho 10 reais, se eu tenho 100 reais, aquela nota bonita, né, do peixe, eu tenho 100 reais, eu deposito no banco comercial, vamos supor, eu não sei, vamos supor que a reserva compulsória, né, o depósito compulsório, está em 10%. Vamos supor, 10, 20%. Vamos pôr 20%. Tá, vamos supor. Quando eu coloco essa nota de 100 reais, 80 reais é M1. Não, 20 reais vira M0, né? Porque são reservas do Banco Central. E os outros 80 é M1? Não. Porque M1 utiliza. Eu já vou entrar. Mas, só para fechar esse exemplo, 20% desses 100 reais, ele vira M0. Ele é M0, obrigatoriamente. Ele volta a ser M0. Tá? Porque M0 é o meio circulante que está depositado no Banco Central. É moeda sólida, vamos dizer assim. Né? Então, quando o meio circulante sai do Banco Central, ele é meio circulante, porque ele está fora do Banco Central, só que vamos chamar de moeda em circulação. Mas só para dar uma diferença, porque ele nunca deixa de ser meio circulante. Mas é um meio circulante não móvel, continua sendo meio circulante. Mas quando ele é móvel, ele é meio circulante pleno, tá? Beleza. Então vamos chamar de moeda em circulação, tá bom? Léo, o que você está falando, grego? Vamos lá. Eu tô meio bravo esses vídeos. É que, gente, a quantidade de certeza que vocês têm me assusta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos explicar todos esses M's, tá? Agregado monetário. Léo, de onde você tirou isso? Do Keynes, tem várias coisas. Tem do Keynes, tem do Fischer, tem do próprio Friedman. Tem vários autores que ficam. Veja, isso aqui é teoria econômica, mas isso aqui é só fechando o vocabulário. Eu só estou fechando o vocabulário. Tá? E essas definições estão no site do Banco Central. Por quê? Porque cada autoridade monetária tem uma liberdade de falar o que eles consideram cada um desses M's em cada país. Tá? Por exemplo, depósito bancário a prazo, normalmente ele é M3. Mas no Brasil ele vira M2, por quê? Porque poupança e esses depósitos que você deixa um dinheiro normalmente em banco digital e o banco digital paga juros diariamente sobre esse dinheiro que você deixou, atrelado a CDI, isso é um CDB. E isso é líquido, totalmente líquido. Você pode depositar, você pode sacar, você pode transferir, você pode fazer o que você quiser. Depositar para outra conta, né? Você pode transferir, sacar, você pode fazer o que você quiser. A única coisa é que você não vai receber os juros do dia seguinte porque você utilizou aquele dinheiro. Isso é poupança e esse dinheiro que você deixa em conta à vista, só que ele fica rendendo. Aquilo não é uma conta corrente, tá, gente? Para o Banco Central. Tem as mesmas proteções, tudo, mas aquilo ali é um CDB, tá? Você está emprestando dinheiro para o banco quando você deixa nesse tipo de conta, beleza? E não tem problema nenhum de risco, tá? Isso aí, o sistema bancário brasileiro é sólido, tá? E quem diz o contrário está cometendo um crime, beleza? Vamos lá. Base monetária. A base monetária é o M0. É tudo que está em reserva, é todo meio circulante. Meio circulante móvel, né? É todo dinheiro. Moedas, papel, né? Moedas e papel. Se eles estão no Banco Central, ou se eles estão depositados em compulsório, ou como reserva do Banco Central, e eles não estão em circulação, é meio circulante. É base é M0. É M0. Tá? Todo o dinheiro que circula, ele faz parte da conta do M0. Beleza?
é toda moeda impressa ou cunhada, né? Toda cédula de dinheiro impressa e toda cédula e toda moeda cunhada. Beleza? Tá. Ele fica um pouco mais complexo quando você fala o seguinte. Então, quando você diz que a inflação é o aumento da base monetária, tá, mas se eu cunhei mais moedas e essas moedas estão depositadas no Banco Central e elas não estão em circulação, o meio circulante está parado, como é que ela vai fazer isso? E se isso não fosse verdade, não existiria o ato de fazer, de tomar liquidez, né? De enxugar liquidez no mercado. O que é enxugar liquidez no mercado? É tirar meio circulante de circulação. Né? Então, veja, o que é M1, segundo o próprio Banco Central? M1 é o M0, é a base monetária, mais os depósitos à vista. Mais depósito à vista. Inclusive, eu coloquei um asterisco aqui, porque o Banco Central brasileiro, ele considera o seguinte. M1 é composto pelo papel moeda em poder do público e pelos depósitos à vista. Né? Papel moeda em poder do público é o M0 que está com as pessoas. Certo? Esse dinheiro aqui, ele é M1 porque ele está comigo. Se ele estivesse depositado no Banco Central, ou depositado no banco numa conta não corrente, ou seja, um dinheiro que sobrou para o banco, ele é apenas base monetária. Tá? Tem um outro asterisco aqui, que... Bem, é isso. O Banco Central diz, beleza. M2 é M1, né? Ou seja, depósitos à vista, depósito à vista e dinheiro em poder do público. Léo, o que é um depósito à vista do M1? Você tem ali os seus queridos R$ 100 depositados junto a um banco. Está em conta corrente, é depósito à vista. Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro e ele não rende juros. Ah, Léo, mas na minha conta digital isso não é M1, isso é M2. Na sua conta digital rende juros, ou você tem aquela parte da sua conta corrente que é conta poupança, né? Que é às vezes é uma conta espelho, às vezes está na Caixa Econômica, ela faz conta poupança avulsa, né? Você não precisa ser correntista, esse tipo de coisa. Aí já é M2, tá? M1 não paga juros, beleza? Isso aqui é depósitos à vista, mais dinheiro em poder do público, mais todo o dinheiro que existe, certo? Isso é M1, certo? Beleza. Não, por que todo o dinheiro que existe? Porque é a base monetária, né? Beleza. Segundo o próprio Banco Central, tá? Vocês podem dar uma conferida lá. M2. São depósitos a curto prazo. São depósitos ilíquidos, um pouco líquidos. O que quer dizer depósitos ilíquidos, um pouco líquidos? Eu estou lendo o Banco Central, tá? Adiciona ao M1 os depósitos de poupança e os títulos privados emitidos pelas instituições depositárias. Léo, o que é isso? É conta corrente, né? É base monetária mais conta corrente, né? Dinheiro é a base monetária em disposição do público, tá? M1 é base monetária em disposição do público mais depósitos à vista, beleza? Público, tá? M2 é base monetária em disposição do público mais depósitos à vista, mais depósitos a curto prazo e líquidos um pouco líquidos. O que quer dizer isso? O Brasil tem uma jabuticaba que é o seguinte: a poupança, ela é uma capitalização, foi criada lá no Império, tal, e ela paga, a caderneta ela paga anualmente, só que ela só paga no aniversário, né? O aniversário do dinheiro que você deixou parado lá é aquela conta, né? Se você deposita e usa aquele dinheiro e nunca dá o aniversário, às vezes você nunca rendeu a poupança, porque você nunca tem saldo ali. Você está sempre usando o dinheiro. Então você está utilizando a conta poupança como uma conta corrente. Tá? Mas ela é uma conta depositária, ela é um depósito a prazo. Tá? Os bancos digitais, a maioria dos bancos digitais hoje no Brasil, que são e-wallets, né? Eles também têm a opção de você deixar o dinheiro parado, você deixa R$ 5, no dia seguinte tem um centavo a mais. Por quê? Porque aquilo é um CDB.
tá? Aquele dinheiro, ele tá sendo... Você está emprestando dinheiro para o banco ele te paga uma porcentagem do CDI. Às vezes mais que o CDI, às vezes menos que o CDI, tá? Normalmente de 90% a 120% do CDI, depende aí o que você vai fazer, tá? Só que eles são totalmente líquidos. Você pode usar aquele dinheiro a hora que você quiser. Então isso é M2, beleza? M3, a brincadeira começa a ficar mais engraçada. M3 é tudo que a gente viu até aqui, né? M0 à disposição do público, mais depósitos à vista, mais depósitos a prazo, poupança e CDB, certo? Depósitos a prazo, tipo poupança, tipo CDB. CDB de curto prazo, evidentemente, né? Mais cotas de fundo de investimento, mais operação compromissada a título. Léo, o que é isso? Você precisa saber disso, tá? Mas isso entra como... são títulos compromissados a longo prazo. Aí você já entra também CDB que é mais ilíquido, né? Aqueles CDBs que você fecha, que você só pode movimentar depois de 2 anos, né? E debênture também entra aqui, tá? São operações compromissadas em debênture, né? Um contrato ele não pode ser uma base monetária, mas são operações compromissadas em títulos de dívida, tá? Isso também já entra como M1 e M2, como M3, perdão. E a M4 já entra os títulos públicos federais. Vamos parar na M2, tá? Léo, e a M5? M5 existe. Em alguns países, o Brasil não adota M5, tá bom? M5 já entra derivativo e o caramba. Tá. Vamos lá. Beleza. Veja. M1 é a base monetária em disposição do público. Então, quando vocês dizem que, não, Léo, inflação é o aumento da base monetária. Não, inflação só pode ser o aumento da base monetária à disposição do público. Léo, mas todo o dinheiro impresso? Não, gente, porque a oscilação de M1, inclusive, volta para M0. Você tem depósito compulsório, você pode aumentar o compulsório. Você pode destruir moeda também. Você pode destruir você pode destruir M0. Né? E deixar a M0 desbalanceada do M1. Como? Aumentando a velocidade de circulação da moeda. Né? Eu já falei isso e agora eu posso falar. Antes eu falava, eu tinha que falar meio na moita, porque eu não tinha provas. Mas durante a emergência sanitária, vocês tiveram aquele negócio, aquela medida emergencial do Auxílio Brasil, auxílio não sei o quê. Bem, de que foi dado de auxílio emergencial, agora não lembro. Foi dado um dinheiro aí, e o problema era o seguinte: Paulo Guedes e Campos Neto, presidente do Banco Central, eles perceberam o seguinte: veja, nós estamos colocando muito dinheiro na economia. A velocidade de circulação da moeda é o dinheiro trocando de mãos. O comércio está fechado. Os pagamentos estão sendo todos feitos por transferências, né? O Pix começou um pouquinho antes daquilo. Um pouquinho depois, né, daquilo. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, enfim. Veja, não há meio circulante se todas essas pessoas que não têm conta bancária ou não tinham na época sacarem dinheiro. Não tem meio circulante. Ou seja, eles estavam criando M1, que eram depósitos à vista. Ah, Léo, como assim depósito à vista? No aplicativo da Caixa Econômica. Eles estavam criando M1. Léo, eles não estavam criando M1, porque, veja, eles estavam tirando do orçamento da União. Né? E do orçamento da União, esse dinheiro existe, não sei o quê, porque é taxa, né? O déficit público não é tão grande assim, então eles não estavam criando dinheiro. Sim, concordo com você. Eu concordo. Eu concordo com você. Só que o pagamento ele também poderia ser feito por títulos extraordinários. O que é título extraordinário? Né? Por crédito extraordinário. Como foi emergencial, o Congresso permitiu que o governo tomasse empréstimos, ou empréstimos não junto a instituições, mas no sentido de se comprometer a pagamentos à medida que o orçamento fosse dando. Né? E a Caixa Econômica pode fazer isso, é uma das funções da Caixa, pagar benefícios sociais em que o governo quita o que a Caixa pagou. Isso é um título público, de uma determinada maneira, isso é M4. Tá? Isso sendo M4, você está criando dinheiro a partir da M4, que é um título público, que é um compromisso que o governo federal tem com a Caixa Econômica. Então você está criando dinheiro a partir da M4. Você aumentou sim a base monetária, né, os agregados monetários, né, porque M4 faz parte da base monetária. Você aumentou de uma determinada maneira o M4,
E aí você está transformando o M4 diretamente em M1, porque você tomou empréstimos do público e você transforma em M1. Léo, mas quando o governo toma empréstimos, ele faz exatamente isso, né? Ele toma título público para usar para pagar salário de professor, para pagar salário de policial federal. Eu tô falando do governo federal porque os títulos são federais, né? Pagar salário, pagar coisas, né? Teoricamente, ele não pode usar título para pagar salário, né? Mas sim, para manter a máquina funcionando, não importa se aquele dinheiro está sendo usado para pagar salário, isso aqui. Mas veja, a velocidade que isso é feita é menor. Por que a velocidade que isso é feita é menor? Primeiro, que quando ele emite título público para pagar a máquina, esse tipo de coisa, a velocidade de circulação daquele pagamento é um salário. O salário tem que durar um mês. Você entende o que eu quero dizer? E no salário, a pessoa também tem inclinação, considerando que ele pega título público para pagar salário. Não é bem assim, mas vamos dizer que. Vamos colocar para aposentadoria, né? Porque ele pode colocar o rombo da Previdência, porque a Previdência, a partir da desvinculação da Receita da União, ela precisa se capitalizar a partir do título público para fechar a conta, né? Não a Previdência em si. Mas o governo faz. É uma baita engenharia, tá, gente? Mas vamos dizer que fosse assim. O governo, quando emite título público para pagar benefício social, né, que é aposentadoria, né, ele usa aquele dinheiro e, no fim, não importa se aquele dinheiro foi exatamente, né, porque o dinheiro é fundível, não importa se aquele dinheiro foi exatamente para pagar benefício social ou foi para construir mais um trilho de uma ferrovia ou para tapar buraco uma rodovia federal, não importa. O importante é que, no fim, ao cabo, aquele dinheiro entrou na economia a partir daquilo ali. Beleza. Quando você faz isso, aquela pessoa que está recebendo, ela tem a inclinação de gastar um pouco depois, gastar um pouco antes. Ela também tem o comportamento. E aquele dinheiro fica, na maioria das vezes, em banco e ela pode usar cartão e pode ir sacando aos poucos. Tá? Quando você foi pagar o benefício social, esse benefício emergencial, para muitas pessoas que não tinham conta bancária, e o aplicativo da Caixa Tem não tinha capacidade de fazer transferências eletrônicas, eles estavam com medo de falta, não tinha capacidade de fazer transferências eletrônicas para todo lugar. Né? Vamos remodelar o assunto. Eles estavam com medo de que não houvesse meio circulante. E emitiram uma nota de R$ 200 para ter mais capacidade do que? De no M0, onde eles tinham eles têm muito dinheiro em várias notas, né? 5, 20, R$ 50, tal, R$ 2, né? Eles colocaram essas moedas em disposição dos bancos, esse dinheiro que estava depositado em disposição dos bancos, e a nota de R$ 200 virou uma moeda lastro, vamos dizer assim. A nota de R$ 200 virou uma moeda lastro no M0 para manter o equilíbrio. Entendeu? Ela entrou em circulação, ela pode entrar em circulação, mas na verdade ela está lá para ser o M0, para dar liquidez ao sistema. Se der alguma encrenca, não tem problema nenhum. Mete nota de R$ 200, tá? Ele deu uma entrevista no Pânico sobre isso. Vocês podem procurar falando isso aí. Antes a gente só podia conspirar. Agora ele falou que foi isso, não tem problema nenhum, tá certo. A autoridade monetária tá aí para isso. Certo? Vocês viram que base monetária é M0, né? E quando ela está em disposição do público, ela faz parte da M1. Ah, Léo, mas veja, você mesmo disse que essa pessoa que colocou aquele gráfico, ela está assumindo M2 como base monetária. M2 não é base monetária. Léo, mas o que entra aqui? Não é M1? Aqui você pode usar uns proxies, né? Aqui você pode usar uns proxies. O certo é M1. Léo, mas você mesmo falou que a poupança e que o CDB eles são muito líquidos. Sim, mas você não pode de maneira alguma, admitir o aumento da base monetária para papéis que pagam juros. Você não pode admitir através de papéis que pagam juros. Por quê? Porque o problema é o seguinte: teoricamente não, de fato, na maioria das vezes, a pessoa vai dar preferência para o M1 do que o M2 para a circulação. E a velocidade da circulação da moeda, ela está atrelada à circulação de moeda em que você não tem nenhum incentivo de mantê-la. A coisa mais complicada. É uma coisa bem mais complicada que isso. Mas se convenciona de você utilizar a teoria quantitativa da moeda para agregados monetários, o M, né?
utilizando o agregado monetário, que não se paga juros. Até por isso, nos Estados Unidos, durante muito tempo, até por isso não, nos Estados Unidos, durante muito tempo, foi proibido o pagamento de juros para depósitos à vista. Remunerar o capital do depósito à vista. E toda teoria se desenvolveu em cima disso aí, porque quando você tem base monetária, porque é uma confusão, se você considera CDB, o CDB ele tem um multiplicador mais complicado ainda, né? Porque o banco ele faz a liquidação do dia, é uma série de coisas. Então é melhor, não, se utiliza para esses fins a base monetária M1. Dinheiro em circulação do público e depósitos à vista. Tá? A poupança, nós olhamos a poupança quando vocês veem, né? Dinheiro da poupança, os brasileiros estão sacando mais dinheiro da poupança, ou seja, o brasileiro está ficando mais ilíquido, né? O Brasil está tirando dinheiro da poupança, está colocando em circulação, não sei o que, tal. Aí esse dinheiro vira M1, Léo? Sim, vira. Né? Porque se, considerando que ele, você pega o dinheiro que você tem no seu cartão da poupança, você vai comprar um pastel. Né? No momento que você, usando o dinheiro da poupança ou sacando dinheiro no caixa eletrônico. No momento que você saca o dinheiro no caixa eletrônico, ele vira meio circulante, ele é M1. Mas, no momento que você passa o cartão, se a conta daquela pessoa, veja, se a conta daquela pessoa é um banco digital que paga CDB, né, que paga uma parcela do CDI que está ali, ele continua sendo M2. Você entendeu o que eu quero dizer? Coisa bem complicada. Eu acredito que o Banco Central vai ter que verificar melhor esses depósitos bem à vista mesmo. Por quê? Porque a poupança, a rigor, ela paga juros só no aniversário. Né? Mas enfim, não podemos, mesmo com essa aproximação toda, nós não podemos utilizar esse bendito gráfico dizendo que isso é base monetária. Por quê? Porque você tem a oscilação de um para outro. Né? Eu tenho aqui o gráfico que eu vou colocar aí para vocês. Vocês estão vendo agora. O meio de pagamento, né? Ele pega aqui, vamos pegar 2020, de 2020 para cá, né? Até 2025. Vocês vejam que o M2 estava na casa dos 3 bilhões de reais. E ele sobe para a casa dos 6 bilhões de reais. Veja que há uma relação que a gente teria que fazer via econometria. Ele tem uma relação não igual, né, mas parecida com o M3 e M4. Mas ele não tem uma relação igual com o M1. Vocês veem o que eu quero dizer? Ou seja, muito desse dinheiro que entra para depósitos mais ou menos líquidos, menos líquidos, mas não tão ilíquidos assim, que é o M2, boa parte desse dinheiro ele vai no agregador bancário, né? E ele vira outros títulos mais ilíquidos, M3, M4. Você entendeu o que eu quero dizer? Mas aí ao mesmo tempo. Mas se os bancos estão pagando esse dinheiro todo dia e tem uma liquidez imediata, qual é essa relação? Tá? Eu estou entrando numa parte muito chata que muita gente não vai entender o que eu estou falando. Mas se o M2 é igual a M1, deve substituir M1, por que existe essa relação? Porque os bancos só colocam ali. Não, mas os bancos também não iam tomar o risco de hoje eu estou com um monte de M2, amanhã o pessoal saca esse dinheiro, coloca. Então eles entendem que existe uma constância na poupança e nesses CDBs de contas digitais, certo? Não é só CDB de conta digital. O banco normal também pode ter um CDB que pague de um dia para o outro, ou uma liquidez muito imediata de semanas, esse tipo de coisa. Mas veja que há uma proporção para o M3 e M4, certo? Então, o melhor é a M1. Veja, e a M1 brasileira, em 2020, ela vem constante, tá? Ela veio até caindo um pouco. Às vezes ela cresce, às vezes ela sobe. Se vocês verem, em agosto de 14 era 318 bi. Em setembro já vai para 326 bi. Mas aí, se você pegar maio de 2015, já vai para 318 bi de novo, tá? Tem todos os dados aí, eu tô passando aqui o gráfico aqui na frente, né? Eu vou mostrando aí para vocês. Tá, vocês podem olhar aí no site do Banco Central e
E é isso que hoje não é tão longa, né? Tem a série histórica também, vocês podem dar uma olhada. E aqui diretamente da pós-produção, né? Vocês podem ver aqui que eu fui para agosto, mas vocês podem falar, mas aqui desde maio, né? Ele vem crescendo aqui, né? Abril, maio, agosto, tal, 600, 640, mas vocês verão. Dezembro de 20, 641 bi. Aí você vem janeiro, 588, aí vai para 602 em 21. Vocês estão vendo, né? Ele vem oscilando, mas você vai falar, ele oscila, mas nunca desce. Ó, 595, tal, 596, 589, 597, 594, 600. Aí vocês vão ver o susto que ela vai dar. Ó, 700. 711. Viram? Mas ela vem oscilando, gente. Ah, mas Léo, ela oscilava de 300 bi de reais para 400, né? Mas a inflação no período foi bem significativa, né? Foi muito significativa. E você vê que, Léo, mas a inflação no período foi significativa justamente pelo aumento da base. Ou o aumento da base aumentou porque o dinheiro perdeu valor. Muito complicado fazer assim, né? A gente precisa, né? Complexo. O vídeo de hoje, eu só queria mostrar para vocês que nós não sabemos os impactos na inflação na base monetária. Da base monetária na inflação. Né? Por quê? Vocês não sabem. Por quê? Porque vocês não sabem o que é base monetária. A base monetária está crescendo 20% ao ano. Eu ouvi isso pra caramba nos comentários, eu li, né? Não está. Não está. Você está partindo do princípio que M2 é base monetária. Não, mas M2 tem que ser base monetária porque ela é líquida. Porque ela é líquida. Né? Mais ou menos, porque a M2 ela também é o banco. Por que o banco está te pagando juros, seja para poupança, seja para o CDBs, né? E que tem uma certa liquidez? Porque ele está servindo de lastro para outros investimentos do banco. Tá? Então já é financiarização. Léo, mas esse dinheiro que o seu Manuel deixa ali, no dia seguinte ele já usa para comprar alguma coisa. Mas há uma constância daquele dinheiro na M2. Há uma constância. O dinheiro está se acumulando ali. Ele não vira totalmente meio circulante. Você entende o que eu quero dizer? Então você não pode falar que a base monetária está crescendo 20% ao ano, porque não está. O M2 está crescendo bem. Mas, veja, ele se mantém constante e está. Esse dinheiro que fica na M2, ele continua ficando na M2. Ele não se transforma em M1 automaticamente. Como ele se transformaria? O seu Manuel vai ali, ele tem o dinheiro, ele tem o cartãozinho da poupança dele, ele vai lá, saca o dinheiro e vai comprar batata. Né? Ele sacou o dinheiro e vai comprar batata na feira. O dono, a partir do momento que ele sacou o dinheiro no caixa eletrônico, aquilo ali virou M1. Certo? Meio circulante de circulação. Né? Veja, se fosse verdade que a M2 está se tornando a moeda em circulação, que nós deveríamos utilizar M2 no agregado monetário, se isso fosse verdade, ao longo do tempo a M2 deveria diminuir. Ou deveriam ter choques, né? De aumento e subida, que nem fluxograma cardíaco, né? Fluxograma não. Esse negócio cardíaco que o pessoal fala, né? Que você vê ali na parede do TI toda hora assim, né? Eu deveria dar choques. Não dá. Então você tem uma constância de depósitos em M2 e M1. Depósitos em CDB e poupança. E outros ativos menos líquidos. Menos líquidos, mas nem tanto em líquidos. Né? Você tem essa constância. Que, inclusive, se você olhando o gráfico, lógico que tem que jogar uma econometria em cima, uma regressão, mas olhando o gráfico, parece que existe uma proporção, que deve ser verificada nos meios próprios, não no vídeo no YouTube. Mas você entende o que eu quero dizer? Para a teoria quantitativa da moeda, mas não sei quem falou. Não importa, cara. Manda ele escrever um artigo aí, eu leio, se eu tiver paciência. E não sou eu que vou falar que tá certo ou não, tô falando para eu me convencer. Tá? Eu me convencer. Porque aqui, ó, o nível de preços é igual à velocidade da circulação da moeda vezes a quantidade de moeda em circulação. Léo, mas a M2 circula. Não circula porque ela não vira dinheiro. Se ela virasse dinheiro, você teria impactos aí no gráfico da M1 subindo em proporção da queda da M2. E não é isso que acontece. Então, o dinheiro em circulação é M1 dividido pelo PIB.
Por que dividido pelo PIB? Se você aumenta a velocidade da circulação da moeda e você aumenta a base, para o nível de preços não subir, o PIB tem que crescer na mesma proporção. Tá? Mesma coisa. Se a quantidade de dinheiro continua a mesma, mas a velocidade da circulação da moeda aumenta e o PIB não aumenta, você aumenta a inflação. Como? Vamos brincar com os números. Aqui é o nível de preços, certo? E vamos dizer que esse M, o M verde é igual ao M roxo, tá? Vamos dizer que o M verde é igual ao M roxo, então eu tô aqui M. Mas vamos dizer que o M verde é 25% maior que a velocidade de circulação da moeda nessa situação verde é 25% maior que aqui. Então eu tenho aqui 1,25 vezes V dividido por Y. Vamos dizer que esse nível de preços que está aqui, vamos dizer que M e Y são iguais, tá? Os dois são roxos, certo? Só que a velocidade de circulação é 1,25 da velocidade de circulação anterior, certo? Certo. Então, eu quero saber o nível de preços agora, um em função do outro, tá? Eu tenho que o nível de preços atual é igual a M sobre Y sobre V. Isso é o nível de preços anterior, certo? Porque o nível de preços anterior é M roxo sobre Y roxo vezes V. Então eu tenho P vezes 1,25. Eu tenho que o nível de preços no cenário verde é 25% maior que o nível de preços no cenário roxo. A velocidade da circulação da moeda aumenta a inflação também. Léo, e a velocidade da circulação da moeda se dá pelo aumento da base monetária? Não. Se você tem um aumento da velocidade da circulação da moeda, você não precisa aumentar a base monetária. Não precisa. O que é aumentar a velocidade da circulação da moeda? Sabe uma coisa que aumenta a inflação? Você falar que o salário pode ser pago 3 vezes no mês. Você pagar diária todo dia. Diária todo dia é do caramba, né? Mas eu digo, você pagar a diária do trabalhador, o labor, né? O laboro do trabalhador, você pagar todo dia. Isso aumenta a velocidade de circulação da moeda. Isso aumenta o nível de preços, porque você tem mais liquidez na economia. E a liquidez se dá pela velocidade de circulação, não só pela base monetária. Por quê? Porque se você tem um monte de dinheiro e você não pode usar. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Comigo acontece sempre. Principalmente porque aqui na Armênia tem nota muito grande. E você está com uma nota de 100 reais e você quer tomar uma água. Certo? E a água custa 2 reais. O camarada vira para você e fala: meu amigo, não tem troco. Você tem dinheiro, mas você não consegue circular aquele meio circulante, porque ele não tem troco. Ah, mas é do comércio, ele é obrigado a ter? Não importa, eu não quero entrar na fantasia do direito. Eu tô falando da vida real. Ele não tem troco, você não consegue usar. Você consegue usar o seu dinheiro. Ou você tem dinheiro na sua conta bancária, mas o cara não tem maquininha. Ah, o dinheiro não circula, o PIB não circula, você não tem aumento de PIB. Da mesma forma, você pode aumentar o PIB, você pode aumentar o PIB se você manter o nível de preços. Caso a velocidade da circulação da moeda, veja, caso a velocidade da circulação da moeda aumente, mas o nível de preços se continue o mesmo, o PIB cresce. Por quê? Porque há mais atividade econômica. É óbvio. Se você tem mais atividade econômica no mesmo nível de preços, com a mesma base monetária, né, com a mesmo meio circulante, você tem um aumento do PIB. É óbvio e cristalino. Né? Mas veja, o que mais afeta a inflação no Brasil sempre foi a velocidade de circulação da moeda, que é a liquidez. Não, Léo, mas teve a conta movimento, teve isso, teve aquilo. Sim, sim, teve. Mas isso é expectativa de inflação também, porque ele já entendia que haveria o nível de preços. Então, sim, sim. Porque você aumentava aqui também, só que o PIB continuava crescendo. Tudo estava subindo. Né? Na ditadura militar e em Sarney também, tudo estava subindo. Todos os indicadores subiam ao mesmo tempo. Todos. Né? Depois do plano real que você tem uma dificuldade de aumentar o PIB. Certo? Não estou incentivando a inflação. Só estou dizendo que não é tão simples. Vocês não sabem o que é. Vocês querem falar na internet para agradar aquela menininha que é ANCAP também, você é ANCAP, e você quer falar, olha,
contra a base monetária, né? Porque ir contra a base monetária é que nem aquele pessoal que falava, sabe o que cairia bem hoje? O Estado. Né? Esse tipo de coisa. É a mesma coisa. Você não sabe o que você está falando. E, Léo, para que eu posso usar isso para o meu rico dinheirinho? Não sei. Mas, não, você pode, se você é investidor, você pode ver os agregados para pensar como será a inflação. Mas o Focus faz isso, né? O Boletim Focus já vê os agregados monetários também. Né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Ó, curtam, inscrevam-se, tornem-se membros. Tá? O Valeu Demais ou Hype estiver disponível aí para vocês. Teve um vídeo ontem que o Renato fez aí para membros, tá? Tá disponível para membros. É um vídeo sobre a inflação. É uma inflação monetariamente neutra, se eu entendi bem. Não monetariamente neutra, mas que, na verdade, é uma inflação de custos. De que não é causada pela monetária. Léo, mas que ideia comunista, que ideia não sei o que. É essa ideia de Hayek, tá? É Hayek que escreveu isso aí. É um artigo do Hayek. O Renato analisou lá, é rapidinho, 20 minutos. Torne-se membro para dar uma assistida lá, tá bom? E é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus.